A Cris entrou e saiu. Vou estar com dificuldade de conexão. Bom, mas vamos lá. Bom, gente, boa noite. Como estão todas? Boa noite. Passaram bem de Natal? Tudo tranquilo? Muita festa, muita confraternização? Oi. E vocês? Também, graças a Deus, bastante. Bastante confraternização, bem tranquilos. Ficou mais eu e a Lê, os pais dela. Então foi bem tranquilo. Para mim foi bem tranquilo também. Só a comilança que não foi tranquila. Isso não tem jeito. Né? Pode Meu ter Deus. um. A gente faz coisa diferente. Aí quer comer tudo. Mas vamos lá, então. Vamos estar dando início. Hoje a gente vai estar fazendo a leitura o início da carta 3, né? Não sei quem já acompanhou antes ou não. A gente vai falar a introdução da carta 3, ela é bem bacana, assim, alguns temas aí que vai dar para a gente conversar bem. E depois, ao início, a gente entra na parábola da separação do joio e do trigo, né? Das cabras e das ovelhas, né? Como ele menciona nas cartas, então vai dar uma boa reflexão aí. Então vamos estar iniciando, para a gente poder abrir aqui nossa egrégora. Vamos fazer a meditação, né, com as cartas. Amor, você conduz hoje? A oração? Isso. Vamos lá, então. Então, para iniciar, a gente vai fazer a meditação das cartas, né? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Nos conectar com o nosso eu superior. Ficando em presença. E aos pouquinhos vamos nos desidentificando dos nossos pensamentos. Nos permitindo estar em presença no aqui e no agora. Sentindo a energia dessa grande egrégora, desse grupo. Peço toda a proteção, todo o amparo, toda a guiança do divino. Nada que não seja divino não entre. Que todas as palavras aqui ditas, lidas desse livro tão precioso, entrem através da nossa consciência, com muita sabedoria, muito amor, que possamos estar abertos para receber todas essas palavras e que elas possam transformar as nossas vidas, o nosso ser, e que dessa forma também possa transbordar para as pessoas ao nosso redor, de uma forma muito amorosa, muito verdadeira também. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em amor, em união, em verdade, onde todos nós buscadores dessas palavras, dessa mensagem que vem através da consciência crística. E nesse momento eu vou estar fazendo a meditação indicada pelo Cristo. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim
pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. E aos pouquinhos vamos retornando a nossa energia, aterrando ela novamente, abrindo nossos olhos. Passo a palavra para você, Cris. Sem microfone, Cris. Pronto. Bom, então vamos estar dando início agora à nossa leitura. A gente vai estar falando no início da carta 3. Vocês querem a página? Alguém que vocês querem para pegar? Ou tá todo, quem está acompanhando, está tudo tranquilo? Deixa eu só olhar rapidinho aqui para não ter erro. Para quem vai ainda quiser abrir, é 101 do livro e 65 do PDF. Então vamos lá. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual mental que transcende o plano humano de atividades e assuntos, e por isso serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme a sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, essas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever a humanidade, com a intenção de que, finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência, o verdadeiro amor consciência, no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Como disse antes e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor e foi dirigida somente ao ensinamento da verdade da existência, pois sem este conhecimento não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Eu sei que essa afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas digo a verdade. Para que você consiga desfazer-se da condição humana que impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana, que eu chamei de reino de Deus, você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue de Cordeiro, a Trindade e outras crenças e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, uma vez que, se a humanidade ignora os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. O que você deve entender é que, seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. Agora, você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena. A lei de causa e efeito, semear e colher, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo. E ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação e rejeição. A atividade, ligação e rejeição, ou movimento, atração e repulsão, são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Em razão de que essas leis são fundamentais para a sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto,
Você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecê-lo e admiti-lo, e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e, por fim, fundir-se e fazer-se um, em pureza de mente, coração e ação, com a consciência universal amorosa, o Pai que faz o trabalho amoroso. Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai em seu interior, transcendendo você e em tudo que lhe rodeia, você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai, que está em seu interior e ao seu redor. Você chegará a saber que realmente é o Pai quem o apoia e o guia, rumo ao reino do Pai consciência amorosa. Você verá clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal, ele também é individual para você. Ele o conhece e é consciente do seu pensamento e de seus problemas. No Pai Consciência Amorosa estão à sua espera soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude o Pai Consciência Amorosa. Vou contar uma parábola. Imagine uma criança que grita e esperneia porque quer um sorvete. O tempo todo, enquanto faz esse barulho, seu pai espera pacientemente à porta de seu quarto para mostrar que trouxe para ele sorvete e fruta. Talvez você pense que essa parábola é improvável, e no entanto é o que acontece. As mães se lembrarão de ocasiões em que os filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles. Mas elas já tinham a solução, esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem suas lágrimas. Vejo o duro esforço das pessoas, suas lágrimas e minha compaixão sem limites. Você está sendo escutado, mas no contexto de sua consciência atual há pouco que eu possa fazer. Não posso liberá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorantes. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu viver diário, a falta de satisfação de suas necessidades e de seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo. A consciência coletiva que está emanando no mundo é um miasma de temores, ressentimentos, aborrecimentos e turbulência emocional de desejos apaixonados, vingança e esgotamento, entrelaçados com a compaixão, a determinação de elevar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grau de iluminação. Aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias. Mas seu esquema mental e suas crenças estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer um novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente e de maneira imperfeita, muitas ouviram, faltou a elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Mas agora é o momento certo. Vocês entrarem em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente. Esta afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram a entender. Nesse momento, não há mente terrena capaz de compreender. Para vocês é apenas possível imaginar o espectro de energia, o que não é a verdade. Assim, será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual mental que descrevi na carta 1. Como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar. Você não pode escapar das leis fundamentais da existência no que se refere ao seu pensar e sentir, semear e colher, do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material, pois o eletromagnetismo é o impulso que produz a lei do semear e colher, do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. E assim, não é possível continuar acreditando no dogma cristão e ao mesmo tempo tentar seguir essas cartas. Um dogma referente à salvação por minha morte na cruz, a Trindade, a ressurreição física da morte, o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneas e os fatos que agora estão sendo apresentados nesta carta são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos. Portanto, essas cartas tinham que ser escritas.
A única maneira pela qual eu poderia atingir o mundo neste momento em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental e emocional era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber a instrução e fazer o trabalho manual por mim. Estas cartas oferecem um único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual na qual todo o erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humanas, e estas não são a verdade. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América, mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Enquanto registro para você nas páginas seguintes a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. Você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isto é, de que nada era sólido? Você lembra que em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas? A rocha, areia, montanhas e água distinguem-se umas das outras simplesmente pela diferença de intensidade no cintilar de partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi, quando estava na Terra, para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os 2 termos e descrever a realidade visível mais fundamental como um cintilar de partículas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa no qual vi as partículas dançarem. Tendo dito tudo isso como introdução para o relato das minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um outro dia, 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem para os seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor e isto deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo. Venha a mim, você que está cansado e oprimido, e darei a vocês descanso. Meu jugo é suportável e minha carga leve. Elas sabiam que, quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência, estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer se não sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que, se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que, apesar de tudo que tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai de quem falava não era Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez, que o Pai estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao Pai. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado de seu pastor, e a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu, deixam um pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras. Como brigam e saltam sobre as pedras
e entre lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e a folhagem das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor da multidão. Não! Seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas, ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casa à noite para ser ordenhadas? De novo a multidão ria e respondia de maneiras distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai se são ovelhas e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Digam-me, o Pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão então que o Pai está zangado com as cabras e não as protegerá? Ou dirão que assim como o pastor cuida de suas ovelhas e cuidaria das cabras se elas permitissem, o Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras? Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados, mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarça, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Um homem perguntou: Mestre, se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandonará? Respondi com outra pergunta. O que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco ou escorrega por um barranco ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo, o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida e não a abandonará até que a traga de volta sã e salva. Assim acontece com o pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma maneira ou de outra, mas não duvide de que o pai logo atenderá ao seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma forma que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino do céu, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se, pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer tempo. Não tentem entender o que digo pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras, não possuem nenhum conhecimento do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser, pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês, e vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: mas o que é isso? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam: como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser que é dirigido por Deus. Isso é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob os cuidados do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada.
é saúde e é a satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Por que os rabinos não nos contam essas coisas? Diziam várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o Pai, somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. E porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade, aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minha palavra em prática a cada dia, serão salvos da tribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai, mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isto, nunca encontrarão o reino de Deus, não entrarão no reino dos céus. E como entraremos no reino? Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos, e finalmente os abandonem todos, então poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Então é isso. Hoje a gente vai parar por aqui. Depois a gente vai entrar no milagre da multiplicação dos peixes, né? Dos pães e dos peixes. A gente vai deixar para a próxima semana e hoje a gente vai conversar, e aqui já tem bastante assunto para a gente estar falando, né? Então vamos lá. Passo a palavra agora para vocês. Quem quer começar hoje? Pode falar, Marleninha. Eu sou meio, como vocês sabem, eu sou meio polêmica. Então eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais lá de início. Quando se colocou o ser humano para viver na Terra, por uns estudos que eu já fiz, eles disseram que eles colocaram o ser humano para ele viver. Mas, então, lá no começo, no início de que foi colocado, essas informações foram passadas para ele, porque se ele desvirtuou para o lado humano, então ele devia ter recebido essas informações antes, né, para viver bem, e acabou desvirtuando. Foi isso que aconteceu? É essa a informação? Não sei se eu coloquei a minha dúvida. Colocou sim, Marlene. Pelo menos eu compreendi a sua dúvida. Alguém quer comentar o que a Marlene falou? Quer fazer algum outro comentário? Um de cada vez, né? O começo é sempre tímido assim, né? Mas vamos lá. Assim, minimamente, se eu entendi a pergunta, eu acho que é aquelas falas que a gente já disse em outras vezes, que é a gente nasce com toda a consciência divina criativa e vai se perdendo. Então, presumo que talvez a resposta seja essa. É a única coisa que me veio na cabeça. Ok, mais alguém quer falar alguma coisinha? Eu penso que são as crenças que são incutidas em nossa mente desde sempre, que nos levam a desvirtuar realmente do caminho que ele veio para nos ensinar, né? O caminho mais leve, o caminho do amor.
essas crenças e dogmas que foram criados nesses anos todos da nossa existência. Acho que desde quando o mundo foi criado, enfim. Os próprios homens, acredito que levaram a gente a se perder. É uma forma que eu imagino. Ok. Mais alguém quer falar também alguma coisinha? Pode colocar. Eu achei interessante quando ele fala também do alimento, né, que vai para a gente observar o alimento que vai para nossas mentes. Então, é o tempo todo a gente tá se policiando para não deixar ocorrer o que elas estão falando aí, né? Da gente criar muitas crenças e se limitar ao que realmente é seguir, é caminhar nesse outro outro ambiente. Eu falo até que a gente vai sendo proporcionado de pessoas, de tudo que vai nos mudando e nos transformando, né? Então, assim, no meu entender, eu associei a isso. Ok, Cris. Mais alguém quer fazer comentário sobre o que a Marlene falou, sobre o que a Cris falou? Assim, voltando no da Marlene, né? Vou fazer assim, a minha maneira de enxergar, né? Quando o homem foi criado lá no início dos tempos, né, Marlene? A Marlene, você colocou, né, Marlene? Na criação. Quando a gente acompanha na Bíblia, né? Eu vou falando assim, acho que pelo contexto da Bíblia, que remonta bem no início da criação, né? E tem vários outros estudos que falam, para quem quer remontar na época de lemurianos e atlantes, que a gente já falou aqui algumas vezes também, das civilizações antigas, né? O homem foi criado imagem e semelhança a Deus, né? E a maneira como eu encaro hoje, desde lá atrás, de Adão e Eva, quando falam que começa a vir a queda da consciência da humanidade, é quando o homem a perda de conexão do homem com a consciência divina. É quando Cristo aqui relata na carta que o homem começou a fazer as coisas pela sua cabeça, pelas suas vontades, independente se as suas ações estavam trazendo consequências para o outro ou não. E quando começou a agir dessa forma, foi onde começaram a surgir os conflitos, foi onde começou a surgir as guerras, essas coisas. Assim, tudo começou quando o homem começou a distorcer. Na realidade, tudo foi provocado pelo nosso ego, que é o que ele chama aqui de eletromagnetismo, do princípio da atividade, ligação e rejeição. Então, o homem, quando ele veio na Terra, embora ele veio como a Marilda, até no comentário, não se lembra se foi a Marilda ou a Grazi agora, no comentário dela, colocaram da criança, né, que a gente nasce, acho que foi a Marilda, que colocou que a gente nasce com a consciência divina, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo as crenças, tudo mais, assim aconteceu no início dos tempos também. O homem veio com a consciência divina, mas naquele impulso de sobrevivência, de fazer, de querer uma coisa, de se afastar de outras que ele tinha medo, começou a gerar os atritos, né? Começou a entrar em desequilíbrio e começou o ego a se manifestar. E com o passar dos anos, que é onde eles chamam de queda da consciência humana, que lá atrás, quando o homem chegou quase pela tecnologia, quase a ter o fim da humanidade, que aí começa a história de Noé e recomeça praticamente toda a civilização humana, o homem, com a sua capacidade, foi causando vários conflitos que quase causou a destruição do planeta, e aí começou uma nova era. E nessa nova era, a humanidade já veio com todo esse resquício que vinha de crenças errôneas, e isso foi onde causou a queda da nossa consciência. A gente passou a trabalhar muito mais com a consciência humana,
com a consciência do ego, e isso foi fechando cada vez mais a nossa percepção de Deus. Até para voltar ao assunto, quando a gente fala da distorção do masculino e do feminino, tudo começou nessa época lá atrás também. É uma das distorções que foram causadas por esse desequilíbrio de consciência. O homem, ele nasce com sua divindade, mas pelas suas crenças ele acaba, pelo impulso do ego, e quando o ego não tem problema nenhum, desde que você leve em consideração o outro. E, infelizmente, a gente não soube lidar muito bem com isso. Eu falo a gente, a humanidade, não soube lidar muito bem com isso e acabou fechando essa consciência que a gente tinha, esse canal com a consciência divina, e é o que a gente está buscando recuperar nos dias de hoje, né? Então, respondendo da Marlene, sim, o homem veio com essa consciência, tanto que todos os ensinamentos que estão sendo dados hoje, pelo que a gente estuda, ele, na realidade, sempre que você vê alguém falando, e mesmo Cristo ele fala aqui, ele não ensina nada novo, está tudo dentro de nós, está tudo dentro da nossa consciência, só precisa se relembrar de tudo isso, se relembrar de quem realmente nós já somos, essa essência divina que nós já somos, e transbordar tudo isso para as pessoas, né? Então, é dessa maneira que eu encaro aí tudo isso do que você está falando, tá, Marlene? Do que você falou, e acho que a Grazi e a Marilda comentou. E a Cris, que ela comentou, também tem a ver exatamente disso, quando fala do que a gente coloca nas nossas mentes, né? Quando ele fala do alimento das mentes, né? Então, depende do que a gente coloca como alimento na nossa mente, a gente está se afastando e fazendo coisas das nossas vontades. Se a gente trazer para o dia de hoje, pensar em como a gente está alimentando as nossas mentes diariamente. Se a gente entrar na onda do que a mídia fala e do que muitas coisas falam, a gente vai achar que está tudo acabando, enquanto na verdade está tudo começando. Tudo depende de como você olha e do ponto de vista que você tem. Então depende muito do alimento que você está colocando na sua mente para criar a realidade que a gente está querendo criar e que cada um cria na sua própria vida, né? Então essa é a minha maneira. Pode falar, Marleninha. Não, então é assim, nós nascemos como as crianças puras de mente, tudo, e nós nos afastamos absurdamente lá do que seria o início, do que seria passado para a gente ser. Então nós nos afastamos do que era para ser. E aí isso entra na causa e efeito da gente fazer alguma coisa. Eu sempre penso em energia, que se você jogar uma energia ruim para o universo, ela vai voltar para você, de uma forma ou de outra. E eu penso o seguinte, muitas pessoas não associam essa volta, esse efeito bumerangue. Muita gente joga coisas ruins para as outras pessoas, para o universo, e quando acontece com ela, ela não associa que é por isso. Ela não associa porque ela fez, que ela está tendo aquela consequência do que ela fez. Perfeito. Alguém quer comentar falar mais alguma coisinha? Eu acrescentaria assim, juntando aí o comentário que a Marilda trouxe, ela falou que esse conceito de eletromagnetismo, que é o que você joga, volta, eu diria que as pessoas demoram muito para atinar esse efeito. Não vou mensurar aqui, mas eu acho que raramente as pessoas tomam essa noção. Eu tô falando isso para você porque eu agora, esse ano que eu fui tomando, sei da ideia, sei do conceito, já tinha ouvido, né? Aquela coisa, não sente medo que o bicho sente. Ouvi isso a vida inteira, mas nunca tinha assimilado, né? Então, assim, eu acho que a tomada de consciência desse eletromagnetismo, que tudo que você pensa ou deseja volta, é uma coisa, assim, que demora muito a pessoa entender isso. Demora muito. A pessoa prefere ficar, acho que, na revolta, ou por que aconteceu isso comigo, sei lá, qualquer outra pergunta, né? E até, Christian, quando você falou aí de imagem e semelhança, eu vou falar o que eu acho, mas vai em tom de pergunta, porque se estiver errado, me corrijam, né? Eu entendo que essa fala, né, somos imagem e semelhança de Deus, né, dessa consciência,
É exatamente isso, é isso que a gente está aqui estudando, temos esse mesmo poder, somos capacitados deste mesmo poder de Deus, de realizar e cocriar. Então, isso foi dito em forma de imagem e semelhança. Muitos anos foi entendido imagem mesmo, né? Pelo menos minimamente, né? É o que eu já ouvi, né? Mas hoje aqui agora eu entendo que é esse poder, a imagem e semelhança desse poder de cocriação, ou criação, enfim. Fica em tom de pergunta também. Ok, quem quer falar alguma coisinha? Carmen hoje está quietinha ainda. Eu acho que a Carmen Eu acho que não a está Carmen aqui. Eu acho que a Carmen está numa batalha com o computador. Com a internet, Ela entrou, saiu, aí eu tô vendo que ela tá aqui, mas não tô vendo ela, é verdade. Ela tá a imagem dela tá paralisada. Ah, então tá. É uma presença, ela tá em espírito, gente. E eu faço até as palavras da Grazi, é o que eu entendo também, da imagem e semelhança. É a mesma linha de pensamento que eu também tenho. Que por muitos anos eu acreditei que a imagem e semelhança seria a parte física. E assim, só um comentário. Quem que foi que falou? Acho que foi a Gra. Dessa parte da causa e efeito, estendendo o comentário da Marlene. Que nem você falou, né, Gra? Você falou que esse ano você teve essa tomada de consciência, né? Dessa parte do eletromagnetismo, da causa e efeito, né? Porque acho que por muitos anos nós fomos condicionados a acreditar que nós somos pecadores e que logo, se eu sou pecadora, eu vou ter um castigo. E aí basta eu apenas aceitar a Jesus, que ali eu vou ser salva. Que é onde vem aqui, onde ele fala, né? Enquanto a gente não afastar desses velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro e outras crenças, a gente nunca vai estar aberto para a verdadeira lei da existência. Então, enquanto a gente não tirar esse véu da ilusão que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida por causa dessa parte do eletromagnetismo, causa e efeito, né? Plantio e colheita, que somos sim responsáveis por tudo que acontece na nossa vida sem querer delegar toda essa responsabilidade para alguém, que nesse caso seria Deus, né? Então, que na verdade é mais fácil, né? A gente achar um culpado para tudo isso, porque logo nós somos pecadores, e aí basta eu me arrepender dos meus pecados, eu serei salvo. Então, acaba tirando a nossa responsabilidade pelos nossos atos, né? E vocês querem saber, assim, na verdade, sim, o meu processo não foi em relação a esse exemplo que você deu. Que, assim, apesar de meu pai ter por muitos anos me falar, você vai toda 9 horas da manhã na missa, né, da matriz, eu nunca fui muito ligada nisso, né? Então, a minha tomada de consciência esse ano foi duas coisas, assim, foi sobre o vitimismo, que veio o entendimento do vitimismo, que na verdade a gente foi condicionado a entender que a gente é refém do sistema, da empresa, do de fora. E aí me veio a tomar de consciência que na conversa lá, enfim, na verdade assim, é você tomar o seu poder novamente e falar assim, não, é você que emana, que vê até aquela imagenzinha do serzinho e a emanação de um visível, né, vamos dizer assim, né, campo eletromagnético, que assim, é tudo que você... Então assim, você tem o controle das coisas, mas nunca ninguém te ensinou a ter controle, porque era interesse dos outros você não ter controle. Também tem isso, tem todo um sistema de coisas, tem um emaranhado, né? Então a minha tomada de consciência desse eletromagnetismo veio daí, menino, né? Que foi bem assim, foi esse desenho, meio que desenharam pra mim, assim, sabe? Aí entendi o que é o tal vitimismo, que não é só uma questão de poder, quando fala, você está sendo vitimista, é que assim, a gente só aprendeu a ser vítima, né?
E a tomada de poder, você reverte esse vitimismo que foi ensinado, né? Que é o eletromagnetismo. Comece a, que nem acho que o Christian já várias vezes citou, ó, se você pensar em dívida, vai voltar dívida, né? Então, começa a pensar o que você quer, né? Então, foi mais ou menos nesse inteirinho, entendeu? Foi mais pelo lado do... não pela parte religiosa, sabe? Mas retomar, porque, nossa, durante muitos anos, assim, o que eu ouvi, vitimismo daqui, de lá, de cá, eu nunca entendi isso. Eu falei, Jesus, né? Eu ficava me culpando, na verdade. Eu somente me culpava. E nunca tinha atinado o que era isso, sabe? Então, culpa por culpa, a gente fica com um pouquinho mais de culpa e o pacotinho vai enchendo, né? E a leiteira vai transbordar uma hora, mas tudo bem. Mas foi nesse sentido, sabe? Não foi nem tanto pelo âmbito religioso, né? Que a maioria, né, nas vezes é isso, né? E eu fiquei muito contente de entender isso. Até agora eu tenho comentado mais, assim, né? Quando converso com meu irmão, com meu cunhado, enfim, né? Com quem é possível também. Não dá pra ficar conversando com todo mundo isso daí, né? Mas é isso, menina. Foi nesse sentido. Mas você compreendeu, sim. Vai falar alguma coisa, amor? Não. Não? Eu pensei que o meu microfone estava fechando. Eu achei que você ia falar alguma coisa. A Carmen voltou, ó, gente. Pelo menos a imagem tá aparecendo. Tá, não, tá tudo ok. Não, mas perfeito. Assim, a colocação, na realidade, eu acho que tudo se mistura. Tanto que a Grazi comentou, como o que a Lê comentou, mas tipo, a gente se coloca na posição de vítima porque aconteceu algo e a gente começa a se pôr, por que aconteceu isso? E na realidade não deixa de ser a causa e efeito, né? Você está no efeito de algo que você mesmo causou, até que você toma consciência disso e queira transformar essa situação, né? Que aí entra no que a Lê comentou dos dogmas, né? Enquanto a gente bota, eu errei, eu fiz uma barbaridade, aí vou lá na igreja, entrego meus pecados para Jesus, Jesus absorveu todos os meus pecados, eu estou salvo. E a pessoa continua fazendo a mesma coisa, não toma nem se arrepende, quer dizer, se arrepende momentaneamente, mas continua fazendo a mesma coisa, né? Tem até uma cena que, eu não sei se vocês já viram um filme desse tipo, imagino que todos já viram, né? Filme sobre que os grandes traficantes de drogas, vocês repararam como eles são religiosos quando eles estão com a família deles e fazendo orações na mesa, tudo, sempre tem uma presença de Deus muito forte ali. E eles como se, tipo, eles estão ali, então para a família dele eles entregam a Deus, então Deus está em volta de tudo, porque eles estão se confessam tal, mas continuam praticando a mesma coisa, né? Então, estou entregando meus pecados para Deus, estou acendendo uma vela para não sei o quê, estou fazendo algo de qualquer tipo e, no fundo, continuam praticando a mesma coisa, né? Então, é o famoso entregar o nosso poder, entregar o que a gente faz para as outras pessoas, né? Pode falar, Marleninha. Só falando o que a Lê comentou, a gente sempre ouviu nas religiões que Deus foi crucificado para pagar os nossos pecados. Por que ele seria eles iriam crucificar uma pessoa para o que a gente causou? Por que uma pessoa só pagar os erros de toda a humanidade? Eu nunca vou concordar com isso. Ele já pagou seus pecados, ele foi morto para pagar seus pecados, então eu não tenho mais pecado? É isso? Tipo, não tá bom, então ele já foi tudo por ele já fez tudo, a minha parte, né? É uma coisa doida. Isso é o que assim, até o próprio Cristo aqui nas cartas comentou, acho que a gente comentou sobre esse assunto acho que umas 2, 3, 4 semanas atrás, quando fala que é uma das interpretações errôneas, né? Na realidade, ele veio aqui para salvar a humanidade, trazendo para a gente as leis da existência, trazendo para a gente a verdade da existência, e não como fala nas religiões, que ele veio aqui para tirar os nossos pecados. Não tem como ele tirar. E até ele fala o motivo por que fizeram isso, e ele vai reforçar nessa carta, que a gente vai acabar falando nesse assunto daqui uns dias, que foi para perpetuar, na verdade, as pessoas que começaram a perpetuar isso, veio para mudar o sacrifício, né? Que antigamente eles sacrificavam animais
para se livrar dos pecados. E agora, eles, em vez de sacrificar animais, é o sacrifício de Jesus que veio para suprir tudo isso, né? Então, o mau hábito, né? Ele chama de o mau hábito da humanidade de querer transferir a culpa dos seus problemas para os outros, né? E não assumir responsabilidade daquilo que faz, né? Então, mas é isso. Podem falar. Acho que a Carmen acabou de mandar mensagem aqui. Acho que ela, pelo jeito, ela não está conseguindo ficar na sala. Mas pode falar, gente. Agora ela voltou. Quando ela está ouvindo, cai e ela perde o fio da meada. Vamos lá, Carmen. Vai dar certo agora. Vai dar certo. Quem gostaria de continuar? Não, só assim, acrescentando aí, tentando fazer um paralelo com a nossa realidade, isso daí que a Marlene falou, que você falou muito bem, que é a tomada de responsabilidade, né? O ser humano, ele prefere que o outro seja o culpado, é melhor, assim, a gente ainda tem, não estou falando, generalizando nada, mas ainda assim, a gente culpa, por exemplo, não vamos entrar no detalhe, né? Mas só um exemplo, o problema é o político, entendeu? A gente delega, mas na verdade, assim, o político só está lá porque a gente que escolheu, entendeu? Então, assim, tem toda uma responsabilidade que a gente se exime, entendeu? Ou não toma consciência, né? É que nem pedreiro. Pedreiro não vai se responsabilizar se a casa cair, mas ele, na hora de pegar o serviço, ele pega, você entendeu? Então, é mais ou menos, estou trazendo assim para a realidade, mas é verdade, se cada um fizesse a sua parte, se responsabilizasse pelo seu pacotinho, né? Muitas coisas, e assim, no termo aí da fala, né, que cita, no caso, ele como é que fala, quando ele foi morto por todos, né, é conveniente. Pô, então eu não tenho que morrer para pagar o meu, eu vou continuar então, tô de boa, você já tem um bode expiatório para pagar o pato, né? Então as conveniências que a gente vive até hoje. Na verdade, hoje a gente vive infinitas inconveniências, né? Que não permeia, graças a Deus, né, o sacrifício de ninguém, assim tão estupidamente, né? Mas existe ainda, né? Então, assim, acho que a gente ainda está nesse trabalho, acho que hoje é o nosso trabalho para chegar nessa outra consciência, é isso, é ir trabalhando essas responsabilidades, autorresponsabilidades, enfim, e larga a mão de deixar né, jogar para o outro, né, jogar para o próximo. Ok. Carmen, e a Carmen não está conseguindo mesmo, acho que ela já foi de novo. Fui ver o rosto dela aqui e já caiu de novo. Ela ainda aparece o nome aqui, mas o rosto dela não está ficando, não está conseguindo. Tá congelado aqui, né? Então, para mim nem aparece o rosto dela. Ainda tá o nome, mas nem aparece mais o rosto. Eu ia perguntar para ela se ela conseguiu pegar o fio da meada. Mas vamos lá, quem queria falar alguma coisinha? Falamos bastante aí da separação das cabras e das ovelhas, a famosa separação do joio e do trigo. Estamos vivendo numa era de transição planetária onde isso está cada vez mais forte. Queria ouvir a opinião de vocês, o entendimento de cada um também dessa parte. Como é que é? Você quer saber do que ele fala de ovelhas e cabras? É isso? Não, falei também. Não, falei que está comentando e queria assim, a opinião de vocês. Nós estamos numa fase de transição planetária onde a gente se ouve muito falar da separação do joio, do trigo,
E aqui ele comenta, na parábola dele, ele fala sobre a separação das ovelhas e das cabras, né? Sim. Aí queria, assim, também, como que eu vi o entendimento de cada um aí em cima disso, né? Que é um assunto importante esse nos dias de hoje, digamos assim. Eu não ampliei tanto. Enquanto você estava lendo, o meu receio, porque assim, eu estou na minha autorreflexão sempre, a todo instante, acho que até de madrugada, quando eu acordo assustada, né? Eu me reavaliando o tempo todo para sair né, para se melhorar. Mas nessa leitura aí que ele cita, o exemplo das cabras e das ovelhas, eu fico ali pensando que eu não sou essa ovelha tão calminha para ter receber essa consciência divina. Eu sou mais agitada, eu não consigo ainda ter essa calmaria, entendeu? Então estou fazendo um paralelo comigo, pela agitação, porque ali ele cita que as ovelhas ela têm essa entrega, essa calma, e aí sim elas têm esse tempo de receber o acolhimento, no caso do pastor, né? Ali a linguagem era essa, né? E as cabras não, elas nem a alimentação delas não dá para garantir, porque elas saem comendo. Uma vez a gente criou aqui, tô até pensando em criar de novo umas cabrinhas aqui no quintal. Menino do céu, ela comia até o tronco da goiabeira. Não bastava só a folha e o fruto, foi a goiabeira inteira, né? Mas era uma belezinha, enfim, né? Mas também, assim, você deixava o banquinho, subia no banquinho, ia, enfim, é uma coisa bem agitada. Mas é pela minha agitação, eu sou agitada, entendeu? Não é porque, assim, não é por má índole, entendeu? Aí ele fez um exemplo, a gente aí pode levar, que também ele tá levando, porque assim, acho que foi a Cris que falou dos pensamentos, né? Daí cuidar dos pensamentos e tal, que daí as cabras seriam agitadas e não tem como você ser calmo com a mente para você acessar essa consciência, né? Agora, em relação à mudança planetária e as cabras e as ovelhas, vou pensar mais um pouquinho. Pode falar, Marlene. Então, eu fico refletindo esses termos e me dá a impressão que é meio pejorativo o negócio de falar que a pessoa tem que ser ovelhinha, né? Aquela ovelha dá impressão para mim que é aquela pessoa que sempre abaixa a cabeça para tudo. E a cabra que é uma pessoa agitada, que é uma pessoa que vai, que não sei o quê, é errado. E eu sei que é só figurativo isso, tá? Mas eu tenho dó, porque eu acho que a cabra é um animal que, tipo, eu sou super, assim, né? Eu sou super... E não quer dizer que eu seja errada, mas eu também não abaixo a cabeça. Isso não quer dizer que eu também seja errada. Então, acho que ficou meio pejorativo o exemplo, talvez, pelos bichinhos em si, entendeu? Não, bom questionamento. Quem mais quer falar? Marildinha, Cris, Ale. Agora sim, menino, tô pensando aqui, fiquei pensando realmente do negócio planetário, das mudanças planetárias, né? Porque assim, em base, na verdade, assim, o que é, né? Como você mesmo já disse em outros encontros, essa ascensão para a quinta dimensão é que nem fala na oração da possibilidade harmônica, né? É que nós possamos nos melhorar aqui, nos elevar aqui mesmo, sem a necessidade de uma morte, de um fim. Não é assim que fala na oração, mas eu estou colocando aqui para ficar mais fácil. Então, é mais ou menos assim, minimamente, não sei, estou fazendo uma reflexão rápida aqui. A gente, fazendo esse paralelo aí com essa transição, as pessoas meio que tentarem buscar, né? Enxergar que é possível a gente haver melhoramentos, né, fazer os melhoramentos em nossa vida, mas não de maneira truculenta ou distorcida, como até hoje foi feito, minimamente. E o mais engraçado é que eu vivo isso assim aqui na minha família. Eu tô aqui nesse processo de tentar ir pro lado evoluído, né? Reagir sem reagir, né? E eu tenho um irmão que ele é totalmente reativo. Ele é totalmente voltado para resolver tudo no braço e não sei o que, não sei o que. Então, assim,
eu tenho um exemplo vivo aqui dessa dualidade de quem vai seguir, quem não vai. Não sei, eu também posso ser que eu não siga, né? Enfim, tô falando isso. Mas do básico aqui no dia a dia, menino, eu fico pensando isso todo dia, toda hora. O que é que vai ser, como é que vai acontecer essa transição? Marildinha, Lê, Cris, a Márcia entrou. Boa noite, Márcia. Assim, só fazendo enquanto alguém deu a Márcia dando boa noite. Tem um comentário aqui no chat, vou olhar. Boa noite. Então, bom, falando assim do que fazer o comentário da Marleninha, aquela do que a Marleninha, assim, do entendimento. Realmente, se a gente levar o pé da letra ovelha e cabra, é totalmente pejorativo. Se levar o pé da letra. Mas a gente tem que lembrar que Cristo fala com a gente por parábolas. Então a gente tem que trazer a imagem de que o pastor seria o pai, seria Deus, né? O pastor seria Deus, a consciência divina. E as cabras e as ovelhas são os que seguem os ensinamentos, as cabras, né? As ovelhas, é quem segue os ensinamentos de Deus, e as cabras são aqueles que seguem o ego, né? Então levam para o sentimento do ego. Na realidade, os dois textos estão linkados, né? Essa parábola que ele faz da ovelha e da cabra está totalmente linkado com o que ele comentou no início, né? De seguir da distorção da humanidade. Então, a cabra faz todas as coisas pela cabeça dela. Então, tipo, não vai por ali que você vai se dar mal. Ela vai. Não vai por ali que pode acontecer alguma coisa. Ela vai. Cuidado com o que você escuta, que pode contaminar tua mente. Ela escuta e ela faz. Não vai fazer isso que pode prejudicar alguém. Ela faz. Então, no fim, ela está agindo por único e exclusivamente só ouvindo ela. Ela vai pela cabeça dela, né? A cabra, pelo que eu entendo, tá? E também isso não é uma verdade absoluta. Pelo que eu entendo da parábola, ela vai guiada pelo pensamento dela, né? Nas ações. E sem medir as consequências do que ela faz. E com isso ela vai criando, como ele até menciona aqui numa parte, deixando um rastro de destruição, né? Enquanto as ovelhas não, elas seguem as orientações do pastor. Quais são as orientações que Cristo traz para a gente nessas cartas? Mas está lá nas leis da existência. Se você pensa que você é bom, você é bom. Se você pensa que você é ruim. Se você quer algo de alguém, faça por ele primeiro. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Não revidar, não entrar nessa coisa do revide, porque que a gente comentou até acho que foi na última ou na penúltima, que se eu revido quando alguém faz alguma coisa, depois uma hora vai estar um revidando o outro, a gente não sabe nem o que está acontecendo, né? Quem começou a briga, né? E vira aquela coisa, eu quero subir na empresa, para eu subir na empresa, eu tenho que, não digo prejudicar, mas meio que passar por cima do outro. Às vezes a gente ouve muita história desse tipo, né? Então, basicamente, seria nessa parábola que a gente faz, e Cristo até menciona exatamente o que a gente tem que fazer aqui no final, né? Para estar seguindo e para estar se tornando uma ovelha, né? Que, como ele fala, não é porque você é uma ovelha que, e se eu sou uma ovelha e erro? Todo mundo está sujeito a erro. Se eu sou uma cabra e eu me arrependo, perfeito, se arrependeu, vai lá, se corrige e começa a seguir a palavra, ok? Eu acredito de verdade, né, antes de passar a palavra, que todos nós fomos cabra, ou ainda e temos ainda um pouco de cabra, e fomos cabra um dia. E nós que estamos nesse processo de despertar, provavelmente já passamos por aquela parte de arrependimento por algo que a gente fez, por algo que deixou de fazer, que julgou como, fiz aquilo, não pensei, mas acabei prejudicando tal pessoa. Isso é o quê? É uma cabra se arrependendo, voltando para o pai
e prometendo, e aí vem a origem do perdão, né? O que o perdão fala? Você nunca vai esquecer o que você fez de errado, mas não faz de novo, que é o que Cristo fala quando ele cura, né? Vai e não volte a pecar. Que aí você está curado. Se você fizer de novo, você vai estar atraindo para você e aí vai ter a consequência de novo. Voltamos para causa e efeito. Então, essa é a maneira minha de interpretar essa parábola, né? E aí é onde entra no que a Grazi falou do 5D, da separação do joio e do trigo, que aqui eu coloco que aqui ele colocou como cabra e ovelha, é um pouco disso. Quem estiver elevando sua consciência, praticando o amor, praticando o que Cristo vê, querendo ter Cristo como imagem e semelhança, né? Para isso que Cristo veio nos salvar, não para nos salvar dos nossos pecados, mas para trazer ele como um modelo, onde ele é imagem e semelhança, e que se a gente, quanto mais fiel a gente for a esse modelo, digamos assim, a gente vai estar seguindo e vai estar partindo para a nossa cura e para a nossa redenção. Então, é a maneira como eu encaro essa palavra, essa parte, né, que a gente leu toda aqui, né? Até no final eu vou estar lendo depois a parte que eu mais compreendi, que fala bem isso que eu acabei de tentar transmitir aí para vocês. Alguém quer falar? Eu vou só acrescentar, assim, porque eu vou nos pensamentos um pouco mais profundo, né? Nessa linha de raciocínio que você falou, tem também aquilo, né? Eu vou tentar passar, tá? Porque a ideia é meio, né? O que a Marlene falou, né? Que parece pejorativo, tal, o lance da ovelha e da cabra, e daí você falou, né? Que é só figurativo, né? Você não falou figurativo, você falou outra coisa, né? Tem aquilo também, porque assim, o que eu vejo? Quando eu me deparo, né? Tenho a possibilidade de encontrar pessoas que já estão nesse processo de evolução, né? De conseguir acessar essa consciência, de conseguir, frente a uma situação desagradável, essas situações desagradáveis na vida, ela saber sublimar, né? Eu falo sublimar porque, já pra gente entrar nesse outro entendimento, que assim, não é porque ela se calou que ela foi uma ovelha do pejorativo, tipo, eu me calei e fiquei, vamos dizer assim, submisso. Não, pelo que eu vi, nas poucas pessoas que eu vejo aí, nesse processo de evolução, é uma sabedoria que, assim, é a sabedoria crística, né? Que é o que Cristo, propagou, né? Que ele teve a sabedoria a pessoa estava xingando, estava batendo nele e ele não estava reagindo, né? Então, não é que ele foi a ovelha, mas sem o pejorativo, porque você passa a ser superior quando você consegue não dar a tréplica para o outro. Mais ou menos assim, entendeu? Então, assim, sobre essa distorção, assim, ovelha é pejorativo, cabra é pejorativo, né? Nesse processo de evolução, na verdade, não existe esse pejorativo, porque quanto mais você consegue, né, dar com a mão direita, não precisa ver com a esquerda e etc, enfim, essas analogias, esse é o processo. É a visão nossa que, como você usou o termo distorcido, né? É a distorção. Não é que ser ovelha é ruim, né? Não é isso, mas foi aprendido dessa forma, né? Porque no processo evolutivo mesmo, quando você acessa essas consciências maiores, é o que o Cristo fez. Ele falou, pra ele tudo bem, lá nos últimos meses, se eu morrer daqui, se eu morrer e sair daqui, eu tô feliz, eu tô melhor. Porque a consciência dele, ele já viu, falou, aqui a parada é forte, né? Que é difícil, né? E ele já tinha acessado algo maior, né? Então, assim, esse desapego, assim, por exemplo, eu não tenho hoje, entendeu? Por mais entendimento que eu tenho, eu não tenho. Dá vontade, às vezes, pelo amor de Deus, sair, né? Para o mundo que eu quero descer, mas não, né? Mas é a sabedoria, não é que ele tá como é que fala? Sucumbindo, né? Submisso, né? Não tá sendo submisso. Ele falou, como é que é ter razão? Como é que é ter razão ou ser feliz? Ele queria ser feliz, manja. Então, é mais ou menos assim que eu vejo. É meio profundo o negócio, porque tem que ficar fazendo umas associações. Mas é as distorções, e quanto mais você vai elevando, mais você vai enxergando coisas e outras coisas não faz mais significância, né? Minimamente é o que eu entendo. E assim, só acrescentando, Gra, que você falou,
É exatamente, é uma camada mais profunda, onde a gente precisa trabalhar, que é a parte do ego. Que quando essa parte você falou, eu quero ter razão, eu quero ser feliz. E, na verdade, também tem aquela parte do ser pacífico ou ser passivo. Diz realmente tudo que está dentro de nós. Então, se nós estamos aqui combatendo não, no embate de algo, de ter razão, e de repente, você se cala diante de algo que você não concorda que eu falo, então não quer dizer, internamente, você está assim, está tudo bem. Eu sei da minha verdade, eu não preciso mostrar para ela, engolir, né, colocar a goela abaixo, que eu tenho razão referente ao meu ponto de vista. Porque isso, o ego, ele quer ter razão, o ego, ele é vaidoso, né? O ego, ele quer impor o seu ponto de vista. E aí, na discussão, ele quer sair por cima. Você está vendo como eu tinha razão? Como o seu ponto de vista está errado, está distorcido daquilo que é a verdade? Mas qual é a verdade? Então, é aquilo, né, da ovelha e da cabra, eu vejo por esse lado também, de ser pacífico, não ser passivo, onde a gente fala, puxa, estou sendo submissa, mas quem na verdade quer sair por cima é o nosso ego, né, diante de uma discussão. Aí entra aquela frase, né, eu quero ter razão, eu quero ser feliz. O ser feliz eu acredito que é do seu, tá tudo bem o que ela acha, ela acha que ela tem razão, não preciso provar a minha verdade. O ego quer provar a verdade. E são daquelas pessoas que são reativas. Você fala, meu irmão é totalmente reativo. O reativo é o do ego, né? O ego, ele tá sempre reativo. Ele quer mostrar a verdade dele. Ele quer entrar em combate, né? Então, eu acho que é isso que é o maior trabalho árduo que nós temos que fazer. Que nem o Cris falou assim, acho que a maioria de nós estamos ovelhas. Eu não acredito ainda. Eu acredito que nós temos... Falei que nós somos cabras. Não é ovelha que você falou? Que a gente está no autoconhecimento, a gente está mais para ovelha do que para cabra, que nós já temos essa consciência do arrependimento? Todos nós fomos cabras, ainda temos muito de cabra, mas estamos buscando ser ovelha. Exatamente, Eu acho que temos muito. A diferença é que a gente tem, quem está na busca do autoconhecimento é sair dessa parte do vitimismo, onde nós somos vítimas do sistema, vítima de Deus, vítima de tudo. Trabalhar a autorresponsabilidade, porque a responsabilidade é sinônimo de poder, né? Porque quando eu assumo responsabilidade sobre a minha vida, eu me empodero sobre os meus poderes pessoais aqui. Então, eu acho que só acrescentando aí, acho que é essa parte do ser passivo ou ser pacífico. Acho que entra muito nessa ideia aí do ego, que a gente precisa trabalhar fortemente de desconstruir isso, né? É um trabalho árduo, porque o nosso ego, ele é reativo, ele quer ter razão, ele quer falar, ele quer sobrepor o outro. E aí, quando a gente tem essa sabedoria interna, quanto a gente mais trabalha, entrega isso para o pai, como ele fala, né? Entrega as suas dores, as suas indagações, as suas falhas para ele vai estar te conduzindo através da sabedoria, que você fala, ai, nossa, sabe aquela coisa, eu tenho até preguiça de discutir, porque isso não faz sentido para mim ter razão nessa conversa, não faz sentido eu colocar o meu ponto de vista, sendo que o outro não quer ouvir o meu ponto de vista, ele apenas quer ter razão. Aí você começa a ter preguiça das conversas e fala, tá tudo bem, internamente tá tudo bem realmente, né? E quando eu já raramente passei por essas situações de entendimento, tipo, deu divergência, mas eu fiquei bem comigo, você acessa esse sentimento de gratidão. Você fala, que gratidão por eu ter acessado isso, e você fica numa paz, menina, é muito bom. Você não tem noção. Quer dizer, você deve ter. Tenho noção, a gente está trabalhando, né? Isso. Então, aí você cai, você fala, putz, por que eu fiz isso? Aí você vai tendo consciência, não que você não vai cair, você cai. Não é? Só que a diferença, quando a gente começa a trabalhar, tirar esses véus aqui da ilusão, aí você fala, puxa, eu caí, caramba. Aí você vai lá, tenta se melhorar, se lapidar mais um pouquinho. Porque você já conhece o caminho da verdade, né? Você sabe. Só que isso não quer dizer que você vai andar por esse caminho sempre, né? Mas o importante é saber que é possível, né? É importante. É que nem quando eu citei aí o exemplo da lei da atração. Que acho que a Luciane, que tinha falado da porta lá na época, né? Que ela abriu a porta lá, todo mundo não estava conseguindo, né? Existe, o importante é a gente saber que existe para a gente conseguir
Que você falou aí que o ego está sempre, né, querendo nos mostrar o contrário, mas não é só o ego, é tudo ao redor. Todas as pessoas ao redor, é raro aquele um que está no outro conhecimento. Não é só o nosso ego, a gente tem que brigar com o nosso e com a torcida de todos os clubes de futebol junto, entendeu? Não é só com o nosso, né? Mas o importante é saber que existe essa possibilidade. Isso eu acho mais importante. Pelo menos resgata a esperança pra gente. Muito bom. Quem mais quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisinha? Arilda, eu gosto tanto de te ouvir, seu ponto de vista. Querida, hoje a minha voz ela está muito ruim. Não vou conseguir conversar com vocês, mas eu estava aqui pensando como ser pacífico num mundo tão conturbado que estamos vivendo, né? E o Christian falou da transição planetária. Isso é um momento que nós temos que realmente fazer um trabalho muito forte em cada um de nós para suplantar tudo isso que está acontecendo, né? E não é nada fácil. Vivemos ao nosso redor tem muitas cabras e somos cabras também, né? Como o Christian falou, em processo de evolução. E tem muitas ovelhas na nossa volta também. A gente vê alguns vizinhos, algumas pessoas muito próximas, né? Que são mansas e que são diferentes de tudo aquilo que a gente está vivendo nesse mundo conturbado. E, lógico, depende muito da posição que a gente está dentro dele, né? Profissionalmente, pessoalmente, dentro da família. Mas é um grande exercício e a gente está nesse caminho tão maravilhoso que é do entendimento de tudo aquilo que ele veio colocar para nós de uma forma tão simples e tão amorosa, tão cheia de valor, que muitas vezes a gente não olha essa simplicidade e acaba indo por um lado que nos leva a esse estado de cabras agitadas, teimosas, né? Que não querem reconhecer esse lado tão maravilhoso e amoroso que ele nos trouxe e nos traz sempre. Então, é um mundo que eu espero até o final desse livro aqui entender mais coisas que eu estou colocando dentro de mim e digerindo de uma forma muito suave, muito gostosa, e através dos comentários de vocês é uma troca, um aprendizado tão maravilhoso. Então é isso, eu acho que o mundo ele está nessa transição planetária e nós vamos conseguir, através dessa comunhão, desse amor, desse aprendizado, resgatar muitas cabras que estão à nossa volta e nos melhorarmos para chegarmos a ovelhas, né? Como ele fala. Com certeza, com certeza. Mas ó, eu acho que hoje nós já somos ovelhas cometendo deslizes de cabras. Você está otimista, hein, moço? É diferente de ter uma cabra tentando. Eu acho que talvez, eu com certeza falo por mim, eu já fui uma cabra tentando ser ovelha. Hoje eu acho que eu sou uma ovelha cometendo deslizes de cabras. Que aí a gente já, comete deslize e quer voltar rapidinho, toma consciência rapidinho, né? Então eu acredito que hoje nós somos isso. Agora eu vou falar aqui as 3 frases para vocês refletirem nelas, que é o estado de ovelha, digamos assim, que é entrar no reino de Deus que ele coloca, né? Eu vou ler aqui as frases, né, que para mim descreve bem isso daí. É um estado de mente e de coração, no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Aí pergunta, mas como assim? Né? Como é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus fica no controle da sua mente e do seu coração. Então você entra no estado de ser que é dirigido por Deus. Isso é totalmente belo e glorioso.
é amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois você aceita os outros tal como são. Isso é legal falar, você aceita os outros tal como são, não significa você concorda com eles. Você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo, é vida sem limite e energia aumentada. É saúde e é a satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-la. E aí ele pergunta, aí no final, como entramos no reino? Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos, e finalmente os abandonarem todos, então poderão ter certeza de que estão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Então aqui, se vocês lerem e relerem esse texto e levar em meditação, não ler só essa parte final, mas ler todo o contexto. E pega essa parte final, que aqui ele fala o que é o reino dos céus, como é possível, o que significa esse estado e como a gente entra nesse estado. Essas 3 fases que eu li o que é o reino dos céus, foi a primeira. A segunda é como é possível entrar no reino dos céus. Como é possível, né? Como assim ter Deus dentro da gente? O que significa ter Deus dentro da gente? Aí ele explica, e aí depois como a gente entra nisso, é o que a gente tem que fazer. Mas espera aí, eu já fiz tanto disso, por isso que eu falo que todos nós somos aqui, acredito que todos aqui são ovelhas a caminho, que cometem deslizes de cabras, ou pelo menos uma cabra já tentando ser uma ovelha, né? Mas já está buscando isso. Então, como a gente entra no reino do céu? Como eu começo a me tornar uma ovelha? Vocês entrarão no reino do céu quando se arrependerem, tal. Aí vem toda essa frase que ele coloca bem no final do trecho que a gente acabou de ler. Então, se a gente ler e refletir sobre isso, o que a gente chama hoje da separação do joio do trigo, o que a gente tem que emanar se a gente quer estar aqui junto com o planeta, se elevando e fazer parte da nova Terra, fazer parte dessa terra de regeneração. Não é terra regenerada o nome, é planeta em regeneração que falam. Significa que não é um ser humano regenerado ainda, é um ser humano em regeneração. Então quem vai ficar não é um ser humano, vão ter alguns seres humanos regenerados, como Cristo foi, como vários outros foram, e como existem alguns aqui já, que são seres, você percebe e fala, cara, esse cara é iluminado. E você vê a maneira como ele fala. São os seres que guiarão essa nova terra, mas acredito que todos nós, alguns num grau mais adiantado e outros num grau não adiantado, que seriam, traduzindo não, botando na parábola que ele fez, as ovelhas que ainda se perdem, ou as cabras que estão querendo se encontrar, são as pessoas que estão entrando nessa frequência de um mundo em regeneração, estão interessadas em se regenerar. Essas são as pessoas que herdarão uma nova terra, que é como ele coloca aqui. São as pessoas que vão passar por essa fase e tem, digamos assim, a frequência, que não é a escolha, né? Você percebe, tem muita gente que fala, é Deus que vai escolher. Tem uma coisa que fala, muitas igrejas colocam isso. Faz isso que você vai ser ovelha, faz isso que você vai ser cabra, faz isso que você vai ser joio, faz isso que você vai ser trigo, e porque isso é o certo, porque isso não é o certo. Não vai ter ninguém que vai fazer isso. Quem vai fazer isso são as nossas atitudes, a nossa frequência vibracional. Da gente querer agir da maneira correta, de buscar fazer o que é correto. E ninguém precisa falar para você, não precisa ter um ministro que vai lá e bota uma lei falando isto aqui é correto. Não precisa ter alguém que fale isso aqui é o correto, não precisa ter uma lei. Todo mundo sabe o que é correto fazer. Tanto que, quando você estuda as civilizações de quinta dimensão, não existe um tribunal, não existe um advogado, porque a própria consciência dita o comportamento de cada um.
Isso é um planeta regenerado, é uma civilização regenerada. Não precisa de alguém para falar o que é certo ou errado. Se a gente falar isso hoje na humanidade, isso aqui viraria um caos, né? A lei é feita para proteger a gente da gente mesmo, né? E, infelizmente, tem muita lei que surge por aí que está protegendo ninguém, né? Tá protegendo quem quer que faz. Está protegendo quem faz a lei contra todo mundo. Né? Mais ou menos assim funciona a humanidade. É o ego puro manifestando nas leis. Mas eu acho que se cada um pôr aqui na sua consciência, você sabe o que é certo ou o que é errado, né? E muitas vezes a gente acaba agindo como cabra, protegendo as pessoas que a gente mais ama. Porque tem gente que quando alguém se comporta de uma forma, está errado. Agora, quando o filho ou alguém que ela ama se comporta daquela mesma forma, ela coloca panos quentes. Você ser pano quente, você acaba sendo conivente com a atitude daquela pessoa. E não é só o que a gente age, o que a gente... isso é uma forma de agir. Ah, mas eu não fiz, foi ele que fez, não. Quem protege, quem fez, está agindo da mesma forma. Não significa que você tem que julgar a pessoa. Mas você não pode ser conivente com a pessoa. Isso que eu quero falar. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para aceitar e mostrar o lado bom do caminho. Né? Eu acho que quando a gente entra numa consciência, e sempre o lado bom do caminho é o lado que a gente acha que é bom, não é também uma verdade absoluta. E ali vem onde Cristo fala, aceitar as coisas como elas são. E saber que também que a gente pode estar errado em alguma coisa. E não tem nada de errado em achar que você está errado. De uma hora você se arrepender do que fez. Nossa, olha o que eu fiz, nem pensei, acabei agindo assim. Se a gente pensar, esse é um dos maiores deslizes que a humanidade comete. Para proteger os seus, ela passa pelas leis do ego. E aí é a lei da causa e efeito. Porque para o outro pode, mas o meu pode fazer isso. Mas se o outro faz isso comigo, eu não vou gostar. E isso é você ser 100% íntegro, que é uma das coisas mais difíceis para a humanidade fazer, né? Quando você está com um filho seu no problema, ou alguém que você ama muito, seu naquele problema, fazendo aquilo que você sabe que é errado, mas você vai lá e quando eu falo defender, não é ir lá dar amor para ele, porque amor a gente tem que dar, amor é a maneira da gente resgatar. Mas é tipo... Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Acaba fazendo, mentindo por ele, falando, acusando o outro de ter feito para ele, enquanto foi ele quem agiu errado e a gente sabe na nossa consciência que é. E essa consciência, quem está no caminho tem essa consciência. Isso é o maior desafio, eu falo que é das maiores evoluções que a humanidade vai ter. Porque para entender que vou trazer para o mundo da Herbalife, Marilda. Entender que a Marilda era minha filha da online, tanto quanto uma pessoa que era da online de verdade. Eu tenho que querer o mesmo bem para a Marilda do que eu quero para um filho meu de verdade, se a Marilda é minha filha adotiva. E se meu filho está errando, eu não tenho que passar a mão na cabeça dele, se ele está prejudicando a Marilda. Vou continuar amando ele da mesma forma. Amar não é concordar. Eu vou procurar fazer ele evoluir, mas quem vai colher pelos erros que ele plantou vai ser ele. Ele tem que colher pelos erros que ele plantou, não porque eu quero que ele colha, mas porque essa é a lei de causa e efeito e não tem como fugir. E se eu for conivente com ele, eu estou entrando na conivência, eu estou entrando na mesma lei de causa e efeito. Eu estou entrando... vou contar aqui, eu tinha um primo... que ele tinha um filho que ele clonava cartão de crédito. E assim, parece que é bonitinho porque teu filho faz, mas quando clona o teu cartão não é bonitinho. Então ele é condenável, tem que pagar pelos erros dele. Tipo, não, e se eu for conivente com ele, eu estou sendo conivente com isso. Isso é a lei de causa e efeito. Eu vou colher tudo isso também. Tá? A lei de causa e efeito não é só para quem faz, mas também para quem é conivente com tudo isso. Quando você é conivente com a ação, é pior ainda. Isso é um dos maiores das leis, é entender que cada um está aqui pelos seus processos. E quando a gente entra no processo do outro, a gente entrou na causa e efeito do outro. É isso. Uma das coisas mais difíceis é quando envolve dinheiro. Quando
Isso demorei para aprender, eu pastei com isso. Mas quando alguém te pede dinheiro emprestado, se você emprestar, você está entrando na lei de causa e efeito dele. É isso. Porque ele está precisando de alguma coisa por algo que ele fez. Enquanto ele não mudar os comportamentos dele, ele não está regenerado. Provavelmente ele vai criar um buraco de novo maior. E quando a gente entra no processo, a gente está entrando na lei de causa e efeito dessa pessoa. Essa foi uma ficha que caiu, digamos que foi um dos maiores aprendizados que eu tive e que tive de ter. Mas aí que eu falo pra você, nesse caso aí que você tá falando, que foi um aprendizado seu, isso aí foi um caso específico, mas se você olhar pra nossa vida, a gente acaba sendo conivente com muita coisa inconscientemente. E agora eu já nem tinha pensado isso, mas talvez vem daí todo o atropelo, enfim, essa vida toda, enfim, não tô falando que todo mundo tem isso, mas você acaba acumulando, né? Você acaba, como é que fala? Emprestando do outro, né? É o outro que pensou, mas você está sendo conivente de alguma forma, então você está trazendo para a tua vida. Então, além de você não conseguir resolver seus pacotinhos próprios, você ainda agrega outros, né? Isso é de forma inconsciente, porque é o que você falou, sim. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que a grande chave é trazer consciência, seja por que for. Trazer consciência. E o que eu falo é diferente de doação, tá? Não estou aqui falando de doação. Isso aí é outra coisa completamente diferente do que entrar num problema. É dar esperando receber, né? Aquela coisa de... Mas você já entrou, quando você fez isso com a intenção de receber, você já entrou no karma do outro. No débito. Já entrou no karma do outro, exatamente. Agora, a doação é diferente. Eu vou doar, é teu, tal, acabou. É minha doação. É diferente. É diferente. Você entrou no débito, exatamente. Então, mas aí, nisso que você falou, Grazi, foi muito bem colocado. É onde entra o orar e vigiar e constante. Vigiar e orar para a gente não estar entrando em coisas, nos acontecimentos, nas coisas todas. E assim, enquanto você estava falando, que a hora que você falou assim, a gente sabe, pelo menos para mim, assim, consciente ou inconsciente, mais ou menos, eu falo assim, a gente sabe quando a gente erra, né? A gente, no fundo, a gente sabe. Pode não ter tomado consciência, né? Aí, juntando a informação, quer dizer, aí você falou da quinta dimensão, que lá não tem lei, né? Então, aqui a gente ainda, mesmo sabendo qual que é o errado, a gente ainda, às vezes, a gente comete o erro, né? Então, assim, se não fosse essa, vamos dizer assim, esse fingição de demência do que é certo e se sabe, a gente já estaria na quinta dimensão para frente. Não para frente, mas já tinha acessado, entendeu? A ideia? Se não fosse fingir a demência, que eu não sei de nada, a gente já teria, porque você já estaria assim, você já estaria tendo outra postura, você já estaria fazendo outra escolha, você já estaria fazendo outro exercício no seu dia a dia, entendeu? É nesse sentido, me veio isso, falei, bom, se não fosse a consciência de fingir o que você já sabe, né, dependente de lei, né, a gente já tinha lá um passinho a mais na escadinha da quinta dimensão. Sim. Alguém mais quer comentar alguma coisinha? Estamos batendo às 9 horas aí para a gente... Não veio o aviso de 5 minutos ainda, mas daqui a pouco ele pode aparecer a qualquer momento. Não, mas ele aparece só depois das 2h15. Aqui a gente está com 1h e 45 total de gravação. Então de acesso, aliás. Acho que como eu fui o primeiro a entrar, acho que é o meu que comentar. O meu está 1h56, então ainda teria um pouquinho. Mais alguém quer comentar mais alguma coisinha para a gente concluir? Nome por nome eu vou falar. Ale 1, Ale 2, Cris, Gra,
Márcia, Marilda, Marlene. Estou indo na ordem alfabética que está aparecendo aqui para mim. Então vamos estar dando. Então vamos para o encerramento. Então, ninguém quer falar mesmo? Alguma palavrinha? De falar alguma coisinha? Alguém escreveu aqui, deixa eu ver. A Cris escreveu para mim, tranquilo. Eu acho que foi produtivo as falas de hoje, os questionamentos. E acredito que voltará também. Essas citações voltarão. Sim, sim. Como eu falei para vocês algumas vezes, assim, as 3 primeiras cartas primeiro são os ensinamentos de Cristo no deserto, né, praticamente, a essência das cartas, e depois a 2 e a 3 é o ensinamento de Cristo na prática, né, o que ele viveu, né? Aí, a partir da carta 4, a gente vai partir para conhecimentos que ele traz para os dias atuais, né? Falando de religiões, fala de masculino e feminino, aprofunda no ego. A carta 5 e a carta 6, ele explica o ego e aprofunda na cura do ego, então é bem bacana. E da 7 a 9 eu falo que quando a gente entende o conceito todo, as cartas 7 a 9 é uma mensagem quando você começa a entrar no entendimento das cartas 7 a 9, elas são ensinamentos profundos e maravilhosos assim de pegar. Então a gente vai moldando mesmo a gente para entender os conhecimentos que estão vindo para frente, né? Lá para frente também. Quem escreveu no chat aqui? A Márcia, eu vou rever amanhã, cheguei atrasada hoje. Não tem problema, o importante é que você está aqui, Márcia. Quer falar alguma coisa, amor? Só uma sugestão. Já que você abriu, amor, pode me dar sua sugestão e fazer a nossa meditação com todos. Não, a cara da Grazi já rindo. A meditação eu vou deixar com você. Você começar. Eu fiz a semana passada, que eu estava sozinho. Todo mundo quer ouvir você hoje. Você que tá jogando a bola para mim. Todo mundo quer me ouvir. Cara de pau, amor. Que feio. Não, é só uma sugestão. Você deu 3 pontos aqui no final para a gente refletir. Você leu aqui, sabe, do reino de Deus, o que é, como entrar, Sim. O que ele fala. Logo que a gente inicia a leitura da carta 3, ele fala que estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual, mental, que transcende o plano humano de atividades e assuntos. Isso quer dizer que não adianta a gente, muitas vezes, querer racionalizar, né? Porque aqui, assim, esse encontro que nós temos, eu acho muito edificante. É uma troca, cada um tem um ponto de vista, traz reflexão. É um aprendizado único, ímpar, né? Porém, a carta essas palavras, elas são muito vivas e elas falam com a nossa alma. Então, assim, é só uma sugestão. Eu não sei se vocês estão lendo sozinhos no dia a dia, mas eu aconselharia, porque na hora que você está trazendo essa leitura em meditação, que ele fala, né? Por um período de quietude e relaxamento, acalme a sua mente e, se for possível, entre um estado de silêncio interior. As mensagens que ele transmite para nós nesse livro, ele vai transcender a nossa parte mental, racional, e vai direto para um entendimento de alma. A sua alma, ela já sabe. Então, ela começa a relembrar as mensagens das palavras. E aí você sente. É algo que não é explicado pela mente. Porque aqui a gente está racionalizando, que é uma parte muito importante. Né? Trazer essa discussão, essa interação e cada um trazendo um ponto de vista é muito edificante. Mas o principal dessas cartas, do sentir, porque ela é muito viva. Então, a hora que você acalma e você começa a ler, vai transcender realmente a parte mental do racional. E aí vai vir um entendimento que vai muito além da nossa parte da mente. Então, como você falou dessa parte
de entender qual que é o reino, o que é o reino de Deus, a verdade da existência. Muitas vezes a gente racionaliza, mas não compreende a nível mais profundo. Não sei se eu consegui passar a mensagem. Sim. Sim. Trazendo porque a Lê falou, assim, quando eu leio as cartas, eu falo que eu leio toda manhã, né? Esse trecho que eu li aqui para vocês, que dá uns 5 páginas do PDF, eu normalmente leio ele em 2 dias, quando eu estou no meu processo solo, né? É uma leitura que dá 10, 15 minutos, 10 minutinhos de leitura, 10, 15 minutinhos. Eu vou lendo até a hora que eu falar, deu um fim, deu uma linha de raciocínio aqui, né? E aí é onde eu me silencio, leio, e depois eu faço pelo menos uns 15 minutos de meditação ou de silêncio, aí seja o que for, em cima daquilo que foi lido mesmo, para poder entrar e integrar, né? Então, isso que a Lê falou é importante, é a própria recomendação que Cristo faz nas cartas, né? Para a gente levar e trazer um entendimento mais profundo, né? E é natural você começar a praticar ou ficar no orar e vigiar quando você integra isso dentro de você. Porque quando vier um acontecimento que a gente não sabe se está vindo para testar ou se é porque a gente atraiu, quando vem ele, a gente já, né? Tipo, já o orar e vigiar já está ali, né? Porque já você vigiou, já viu, veio aquilo. Nossa, que comportamento, o que eu tenho que fazer com essa informação, né? O que essa informação está querendo me ensinar? O que esse acontecimento está querendo me ensinar? E aí a gente já sai com que quando a gente entrega o que isso está querendo me ensinar, é impressionante como a resposta vem, desde que você não entre no medo, quando é uma situação muito agressiva, né? Ou uma situação que te causa algum tipo de dor, desde que você não entre nas emoções do medo, do desespero, do pânico, do sofrimento, seja lá o que for, se você consegue manter essa neutralidade quando acontece, e você entrega, é impressionante como a resposta vem para você de uma maneira muito madura e a solução aparece na tua frente de uma maneira totalmente inesperada. Esse momento de quietude, relaxamento, nos conecta muito mais rapidamente a Ele. Cristo era assim. Eu estou assistindo The Chosen, eu vejo que em muitos momentos, quando ele quer se conectar com o Pai, ele se afasta. Ele está em quê? Em meditação. Meditação profunda, porque ali ele vai encontrar aquilo que realmente ele precisa, né? E ele fala que o reino dos céus está aberto a todos nós, desde que nós façamos isso, né? Nos conectamos a essa divina existência, a esse poder, mas para isso nós temos que ter quietude e relaxamento. Eu ainda não tinha pego esse livro para ler assim no dia a dia, mas agora eu entendo cada vez mais, depois que a Lê falou, é tão importante, porque é um momento que você se conecta, é um momento que você se coloca à disposição dessa leitura tão maravilhosa para a gente ter esse momento aqui que a gente tem uma vez por semana. Gratidão, viu, Alê? Eu realmente precisava ouvir, porque nossa vida ela é tão conturbada no dia a dia. Eu tirei essa semana para parar tudo e me conectar àquilo que realmente tem muito valor. A família é maravilhosa, tudo está em ordem, o trabalho, tudo, mas sem essa conexão com o divino, nós não chegamos a lugar nenhum, né? Então nós precisamos, e eu vou, a partir de desde já, fazer o que você está falando. Muito obrigada. A gente leu um livro há um tempo atrás, foi falado numa palestra que a gente chamou Milagre da Manhã. A Lê primeiro começou a colocar em prática, né? E aí eu logo depois comecei a colocar. O Milagre da Manhã, assim, a grosso modo, é você ter uma rotina diária de manhã que te conecta com você mesmo, com Deus. E lá dá várias dicas de falar leitura, meditação, afirmações, atividade física, de você tudo fazer em 1 hora, né? Mas o importante que eu entendi daquilo é que você criar uma rotina sua para você se conectar com você e com algo superior. E foi onde eu inseri esse livro, entrou para mim exatamente nisso. Foram outras leituras que eu fui tendo e hoje é esse livro que eu escolhi para ter. Então,
E é meia hora que a gente às vezes tira. Eu lembro quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu saía para trabalhar todo dia às 7 horas da manhã. Eu acordava todo dia, foi a parte onde eu tive que ter a maior disciplina na minha vida para poder continuar. Eu acordava todo dia às 5:30 da manhã para poder ter a minha 1 hora de leitura e meditação, para 6:30 sair de casa, começar a me aprontar para 7 horas estar saindo de casa. Então, mas é uma disciplina, eu já tinha essa disciplina aqui, mas lá foi onde eu testei essa disciplina, eu quero dizer. Onde eu fui desafiado a continuar com essa disciplina. Então, e é uma disciplina que a gente tira mesmo, né? É um momento de conexão seu com Deus, com a espiritualidade, com você, não importa como você queira chamar isso, mas muda o seu dia, muda a maneira de você tá guiando. E quando você faz com as cartas, no silêncio da madrugada, lê algumas palavras e faz essa meditação, né? Você começa a absorver cada vez mais. E isso vai mudando, muda o seu estado de ser, muda o seu estado de viver, muda a sua consciência. Você lembra quando a gente começou a leitura das cartas, que Cristo fala para a gente fazer uma carta, tal, lá no comecinho, de como a gente é hoje, quando fala dos padrões emocionais, que escreve como você é hoje, como você se comporta, com as coisas que você gostaria de melhorar, e leia essa carta daqui a 1 ano, se você estiver lendo essas cartas e colocando em prática os ensinamentos, e percebe daqui a 1 ano ou daqui a alguns meses o quanto você vai ter mudado, né? Então, é uma sugestão que ele dá para você perceber a mudança em você. E depois de muito tempo você percebe as mudanças, mas o que a Lê falou, é isso mesmo, trazer para a leitura e vai integrando isso, vai integrando isso. Então é isso. Chico Xavier questionou várias vezes Emmanuel sobre o que ele poderia fazer diante de tantas coisas que aconteciam. E Emmanuel dizia para ele: disciplina, disciplina, disciplina. É isso, a gente tem que ter a disciplina. E com a disciplina você não sai daquele caminho que você necessita para evoluir, né? Então é isso, disciplina. Vamos à leitura, à meditação. A gente fala assim, eu não tenho tempo para isso, né? Acontece um problema na tua vida, tu vai ver como tu arruma tempo para resolver. E às vezes a gente não tira o tempo para fazer o que a gente precisa, ou gostaria, ou queria fazer, né? A gente fala que não tem tempo, a gente culpa o tempo por isso, né? Então, mas essa é a sugestão. E as palavras da Marilda foram sábias. É a disciplina que vai fazer a gente ter exatamente esse tempo para fazer as coisas que a gente quer fazer. É isso. Vamos encerrar, então? Vamos lá. Então, tá bom. Então, vamos. A Lê já delegou para mim hoje, né? Não vou nem pedir de novo, que senão já viu, né? Então, vamos lá, gente. Então, vamos procurar silenciar. Hoje ele não me deu 5 minutos aqui, então vamos dar uns 5 minutinhos para a gente fazer a nossa conexão. Então vamos procurar silenciar a nossa mente, trazendo os aprendizados e toda essa egrégora que a gente criou, trazendo isso para dentro de nós, trazendo os aprendizados para dentro da nossa alma, ficando num estado de quietude, relaxando a mente, relaxando nossa cabeça, relaxando os ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando nossos braços. Vamos descendo, relaxando as nossas pernas. E nesse estado de relaxamento, vamos se conectando com o nosso coração e fazendo uma emanação de luz. Cada um emana luz para aquilo que quiser, para onde quer, para as pessoas que quiserem, para as regiões de conflito, para aquelas pessoas que estão passando por necessidade, para aquelas pessoas que tiveram perdas nessa época de festividades. Mas vamos agora ficar em silêncio e emanar a nossa luz, a nossa paz, o nosso amor para todos aqueles que estão
necessitando, para toda a humanidade que está precisando. Vamos lá. Vamos respirando fundo, aos pouquinhos vamos voltando. Gratidão a todos por esse dia, por esse momento. Nosso próximo encontro já vai ser 2024. Já vai ser dia 2, né? Vai ser na próxima terça-feira de novo, né? Não vai ser na segunda, né? Que segunda é dia 1º, então semana que vem a gente vai fazer novamente na terça-feira, dia 2, no mesmo horário. Então, para todos vocês, essa semana aqui é a semana da gente se despedir do velho, deixar o velho de cada um de lado, ver quais foram os nossos aprendizados, as coisas boas que a gente teve para levar para o ano que vem, e deixar tudo aquilo que não nos serve mais aqui nesse ano, e que o ano que vem brote muita para abrir espaço aí para brotar muita coisa nova aí na nossa vida, né? Então, para todos aí, um excelente 2024. Uma boa noite, uma semana maravilhosa, cheia de luz para vocês. Para vocês também. Amém, obrigada. Amém, Para todos Marisa. vocês também.
Boa Beijos. passagem de ano para vocês. Pra vocês também. Obrigada. Para vocês também. Beijos. Ótimo ano Beijo, para todo mundo, beijo, gente. gente. Tudo de bom. Valeu. Tchau. Obrigada. Tchau.